Olá a todos os participantes dessa jornada de pesquisa científica. Eu me chamo Robiran Santos, é uma grande satisfação estar aqui com vocês e hoje nós vamos compartilhar um pouco da pesquisa que nós temos desenvolvido sobre a bioética na escola, fomentando a formação de valores ambientais. Nós trabalhamos com educação ambiental formal nas escolas já fazem alguns anos e nós temos percebido uma certa dificuldade em trabalhar com a educação ambiental, uma vez que ela se alicerça em múltiplos fundamentos teóricos, na área da sociologia, da psicologia, da biologia, da filosofia. Então, a bioética ela veio somar na educação ambiental por ser essa área do saber multidisciplinar, principalmente dialogando essas diversas áreas do conhecimento, né? Então, nosso objetivo desse trabalho foi observar se a bioética inserida no contexto da educação ambiental, ela seria capaz de promover a construção do cidadão autônomo, crítico e protagonista, através de propostas inovadoras e metodologias ativas. Nós temos um projeto ambiental na escola, denominado Projeto Ambiental Formiguinha, que é um projeto contínuo, né, que já faz essa inserção da bioética. E nós fizemos esse recorte de apenas um semestre com o objetivo dessa pesquisa, em que foram aplicados testes para verificar a eficácia da bioética ambiental, trabalhando em consonância com a educação ambiental. Então, nós utilizamos esse método da pesquisação, em que o pesquisador ele fez parte da intervenção de bioética. Nós trabalhamos com estudantes do ensino fundamental 2, com idades entre 10 e 12 anos, um grupo bem heterogêneo, envolvendo meninos e meninas, no município de Pinhais, uma escola da rede pública. O município de Pinhais fica no estado do Paraná, aqui no Brasil. É uma escola da rede pública e nós realizamos aí alguns testes, como o teste de inteligência, utilizando um aplicativo online baseado na teoria das múltiplas inteligências de Howard Gardner. Também aplicamos um instrumento de percepção do ambiente, baseado na percepção do ambiente por Lucy Salvé. Fizemos fichas de avaliação e de autoavaliação. E esses testes foram aplicados da seguinte forma: foi realizado um pré-teste antes desse semestre de intervenção e um pós-teste após um semestre de intervenção. Também realizamos um teste com um grupo externo para efeito comparativo, observando o relacionamento com os colegas, o posicionamento ético, os valores que eles iam demonstrando durante a intervenção, o senso crítico, a autonomia dos estudantes em um semestre de intervenção. A análise foi principalmente qualitativa. No entanto, nós quantificamos também os dados para efeito de comparação. Aqui nós temos algumas fotos dos estudantes que participaram do projeto nesse semestre de intervenção. Todos eles assinaram o termo de esclarecimento para uso da imagem, para participação de pesquisa científica, aprovado pelo nosso Comitê de Ética. Então, o primeiro instrumento de percepção do ambiente, nós construímos uma história em quadrinhos para trabalhar com esses estudantes que tinham idades entre 10 e 12 anos. Então, nós construímos essa história em quadrinhos com o auxílio dos estudantes para fazer as ilustrações, que contava a história da civilização humana e com o avanço da tecnologia, da industrialização, que foi pouco a pouco degradando a natureza. E os estudantes tinham 6 opções de finais para escolher, em que eles organizavam do mais relevante, o mais importante para eles, para o menos importante, né? A ordem dos finais que seriam mais interessantes para eles. Esses finais e essa história toda, ela foi baseada na percepção do ambiente de Lucy Salvé, ou seja, aquela percepção do ambiente como um recurso, a percepção do ambiente como o local em que vivemos, a percepção do ambiente como um problema, a percepção do ambiente como um projeto comunitário. Cada final desse representava a uma dessas percepções do ambiente. Esse instrumento de história em quadrinhos foi validado em um congresso de metodologias ativas que nós tivemos por aqui. O teste de inteligência utilizado online, ele se baseou nas teorias das múltiplas inteligências de Howard Gardner. E nós fizemos um pré-teste, um pós-teste e comparamos com um grupo externo. O nosso trabalho, ele focou principalmente no contato experiencial com a natureza, com as problemáticas ambientais, esse sendo o principal viés para promover esse senso
essa sensibilidade em relação às questões ambientais. Então, os estudantes trabalharam em uma horta, construíram uma horta na escola, cultivaram hortaliças ali, trabalhamos com hortas suspensas, fizemos visitas a parques, visitamos rios da região, observando a degradação ambiental, fizemos visitas também a centros de triagem de lixo, onde eles puderam observar o manejo que é feito com o lixo doméstico, as pessoas que tiram o seu sustento desse lixo reciclável, e todas as experiências, tocar no solo, né, estar em contato com o solo, com as plantas, ver uma natureza preservada em um parque e ver essas problemáticas ambientais do rio, sentir o mau cheiro muitas vezes da poluição, ou ainda visitar o centro de triagem de lixo e ver ali aquelas pessoas retirando os materiais reciclados do meio do lixo comum, né, e ver aquela situação, sentir o cheiro, ver a situação muitas vezes desumana desse trabalho, por conta da falta de uma separação de lixo, esse trabalho gerou um impacto nesses estudantes. Então, no pré-teste, em relação aos tipos de inteligência, nós observamos que não houve nenhuma inteligência que se destacou principalmente. No entanto, após um semestre de intervenção, nós observamos que a inteligência naturalista ela aumentou, né, após essas experiências todas. Comparando com o grupo externo, nós observamos que a inteligência corporal sinestésica é que se destacava nos estudantes. Então, houve uma mudança no início do semestre para o fim do semestre em relação à inteligência naturalista. Ali nós temos os estudantes que receberam árvores frutíferas em cada encontro para levar para suas casas, eles no meio da horta, trabalhando, pegando hortaliças para levar para casa também. Então, segundo Gardner, o nosso cérebro, ele é composto dessas múltiplas inteligências que se destacam a partir de um fundamento genético, mas ela só se desenvolve se houverem estímulos do meio ambiente. Então, é necessário fornecer subsídios para que a inteligência naturalista, por exemplo, se desenvolva. Em relação ao instrumento da história em quadrinhos, da percepção do ambiente, no pré-teste nós observamos que o ambiente era visto mais como um recurso, né, um recurso natural que deve ser tratado com sustentabilidade para não faltar para as gerações futuras. Essa ideia, ela traz uma percepção mais antropocêntrica e utilitarista do recurso, né, da natureza, que é para o bem e uso do ser humano. Após um semestre de intervenção, a percepção do ambiente para os estudantes foi alterada para o ambiente, a percepção do ambiente como o local em que vivemos. Aquele senso de pertencimento, de inter-relação com a natureza, em que os seres vivos devem ser valorizados por serem vivos, né? E comparando com o grupo externo, nós observamos que a percepção do ambiente como recurso e como projeto comunitário foi o que se destacou. Então, para a Salvé, ela nos afirma que essa percepção do ambiente ela é mediante um conjunto de dimensões entrelaçadas e complementares que a relação com o meio ambiente se desenvolve. Então, é preciso fornecer esses subsídios para que essa relação progrida, avance na moralidade ambiental dos estudantes. Junges também nos alerta sobre essa percepção do ambiente como um recurso, que é mais antropocêntrica e utilitarista e admite uma responsabilidade pelos recursos ambientais, pensando só no bem do próprio ser humano. Então, é preciso transcender essa percepção mais antropocêntrica para uma percepção mais ecocêntrica, biocêntrica, e isso fornecendo esses subsídios culturais para os estudantes. As fichas de acompanhamento, nós podemos observar também uma diminuição dos comportamentos mais utilitaristas, dessa percepção mais utilitarista da natureza, o trabalho em equipe aumentou, e também observamos um aumento do senso crítico dos estudantes, assim como o respeito pelas formas de vida. Então, para Salvé, essa relação com o meio ambiente, ela é culturalmente determinada. Então, nós precisamos fornecer esses subsídios para que seja desenvolvido elementos culturais que possam transcender essa percepção do ambiente como recurso para um local em que nós vivemos. E Saunders nos afirma
que essas experiências socioambientais, elas são determinantes para o desenvolvimento da moralidade ambiental dos estudantes. Então, nós percebemos que a necessidade de uma alfabetização ecológica, né, que possa fornecer esses elementos culturais, possa fornecer esses subsídios, esses estímulos, para que essa relação com a natureza ela possa progredir, para que ela possa se desenvolver. Então, a alfabetização ecológica, ela pode nutrir esse sentimento de afinidade com o mundo natural, ou seja, a biofilia, conforme dito por Edward Wilson, em 84, a biofilia é essa necessidade inata do ser humano de se relacionar com a natureza, capaz de impactar na sua saúde física e mental. Né? Então, nós temos que fornecer esses subsídios através dessas atividades. Então, como conclusão, nós observamos que a educação ambiental, ela se alicerça em múltiplos fundamentos teóricos, na área da filosofia, da psicologia, da sociologia, da biologia, e a bioética ambiental, ela vem somar com essa educação ambiental quando ela é uma área do saber multidisciplinar, capaz de dialogar essas diferentes áreas do saber. Então, ela é capaz de fornecer aí alguns elementos fundamentais para diminuir as vulnerabilidades em relação às questões ambientais. Bom, pessoal, esse é o nosso trabalho. Eu vou deixar aqui com vocês o meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida, queira tirar alguma dúvida, queira entrar em contato, saber mais sobre o nosso trabalho, eu estou à disposição. Muito obrigado pela atenção de vocês e uma boa jornada de pesquisa científica a todos. Grande abraço.